Fala aí galera, beleza? Vamos para mais uma aula, né? A matéria de hoje é de propriedades coligativas. É uma matéria que não cai tanto, né? E ainda assim, quando cai, ela cai tipo, bem raso. Ela vai perguntar mais tipo, o que acontece com as coisas quando você coloca certa quantidade de soluto, né? O que vai mudar, né? O que vai mexer na solução. Né? Tipo, eu até coloquei a parte matemática, só para vocês poderem fixar um pouco melhor, né, como é que ocorrem as mudanças e também por curiosidade. Mas assim, no final, o que vai importar é se vocês vão entender ou não o último slide. Né? O último slide é o tipo, resumo da aula, que é o que importa para os vestibulares tipo, comuns, vestibular FUVEST, ENEM, essas coisas. O que vai cobrar, se for cobrar, vai ser o que está no último slide, beleza? Aí tá bom. O roteiro da aula a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, né? A gente vai falar dessas 4 coisas com nomes feios aqui, né? Que são as propriedades coligativas, né? De crioscopia, bulioscopia, tonoscopia, osmoscopia. E esse aqui é o último slide, né? De bizu. Bom, conceitos importantes. Solução é um sistema que tem o soluto, né? Que é a parte que é dissolvida, né? Seja o sal, o açúcar, enfim, outras coisas que você consegue dissolver em um solvente, que é a parte que vai dissolver, né? É o que abarca esse soluto, né? Pode ser uma água, né? Um outro composto, mas geralmente para a gente vai ser a água. Volatilidade é um conceito tipo que é importante aqui porque o que ela fala, né? Para vocês poderem entender o que é, quando eu for falar soluto não volátil, né? Vocês precisam saber o que é volátil para poder entender isso, né? Quando eu falo que uma substância é volátil, quer dizer que ela evapora com facilidade. Então, por exemplo, o álcool é uma substância volátil, que você vai deixar ele no recipiente lá, paradinho. Conforme o tempo for passando, ele vai evaporando, até que não sobra mais nada. Isso é uma coisa volátil, né? Muito volátil. Vai ter coisa que vai evaporar mais rápido, vai ter coisa que vai evaporar menos. Então, volatilidade é justamente como se fosse essa capacidade de evaporação, tá? A imolaridade. Eu tinha errado na aula anterior, não sei o que aconteceu, né? Peço desculpas, que eu tinha posto o conceito errado. Molalidade é número de mols do soluto divididos pela massa do solvente em quilos, tá? Isso é importante. Eu tinha confundido, tinha posto quilo por litro, né? Molalidade é mol por quilo. Acaba que é uma unidade que não é muito usada, né? Uma concentração que não é muito usada. Ela é usada mais na propriedade coligativa quando você for fazer conta. Só que a gente não faz conta. Então acaba que ela não é muito importante. Então, pelo menos eu errei uma coisa que não era importante. Mas peço desculpas e está aqui certinho. Né? Dei uma conferida boa. É o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos. Agora, a molaridade já é uma concentração mais comum para a gente e é importante, que é o número de mols do soluto pelo volume da solução, geralmente em litros. Tá? Tem esse fator de correção de Van Hoff. O que é isso? Porque para a propriedade coligativa, não importa para a gente tanto a natureza, né, do composto, se é um composto molecular, se ele é iônico, o que importa, né, vai ser a concentração de partículas. Né? É isso que importa para a gente. E esse fator vem justamente para isso. Né? Porque uma coisa é você ter 0,1 mol por litro de NaCl, por exemplo, que disse aqui. Só que quando você dissolve ele na solução, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Né? Quando você pega um ácido e coloca ele em água, ele vai ionizar no H+, e na outra parte, menos. E é isso que importa para a propriedade coligativa, a quantidade dessas partículas, desses íons, né, quando for aplicável. Porque às vezes a coisa não se dissocia e não ioniza, e está tudo bem. Ainda assim existe uma concentração de partículas. Aí esse fator de correção vem justamente para poder você alinhar tudo isso. Né? Então, por exemplo, o NaCl, quando você coloca ele em água, ele vai virar Na+, e Cl-. O que era um composto só, vai virar 2. Então, o fator de Van Hoff é igual a 2. Agora, o cloreto de bário, que é BaCl2, quando ele for dissociar, ele vai se dissociar em um bário e 2 cloros. Por mais que seja tudo cloro,
ele está numa quantidade tipo, a mais do que o composto anterior. Né? Então, o fator de Van Hoff do BaCl é de 3, porque é um bário e 2 cloros. Aí, por exemplo, a glicose. Quando a glicose é posta dentro da água, ela dissolve, mas ela não ioniza, ela não dissocia. Então, você pegou glicose, se você tinha 10 glicoses, você vai continuar tendo 10 glicoses no final. Tá? Né? Enquanto que o NaCl você tinha 10, você vai ficar no final com 20 partículas. Né? Por isso que o fator de Van Hoff da glicose é igual a 1. Né? Justo só para incluir o fator de Van Hoff em tudo, né? Porque ele é um fator de correção. Se a glicose não precisa de correção, a gente vai colocar o fator igual a 1, porque não vai ter alteração. Né? Porque a gente vai ver que esse fator ele multiplica. Se ele multiplica, para não alterar o valor, então ele tem que ser igual a 1. Beleza? A fração molar aqui, né, só para falar que é um outro tipo de concentração, sobre o número, que não tem unidade, porque é número de mols de alguém sobre o número de mols total. Né? Então, fração molar do soluto vai ser o número de mols do soluto pelo número de mols total. Tá bom? Bom, prosseguindo. Crioscopia. O que é isso? Né? É o estudo, né, da variação da temperatura de solidificação, de congelamento dessas soluções quando você coloca um soluto não volátil. Isso é muito importante. Solutos não voláteis vão ser usados a todo momento em propriedades coligativas para facilitar o nosso estudo. Porque se for um soluto volátil, aí vai ter que ter várias considerações, porque ele pode evaporar antes do solvente, não sei o que, então é complicado. Então por isso a gente usa o soluto não volátil, porque ele vai estar sempre na solução. Aí tá. Crioscopia, né? O nome parece meio estranho, mas a gente lembra, criogenia, então criogenia, congelamento, e é daí que vem esse nome, tá? Porque ele vai tratar da temperatura de solidificação do solvente, né? Porque uma coisa é você falar temperatura de solidificação, outra coisa temperatura de fusão. Por mais que seja o mesmo valor, são processos diferentes. Temperatura de solidificação, ela dá a ideia que você está no líquido querendo torná-lo sólido, enquanto que a temperatura de fusão, ela está no sólido querendo virar o líquido. Né? Para o nosso estudo, é justamente isso. A gente quer sair do líquido e ir para o sólido. E eles descobriram, né, fazendo experimentos, que quando a gente colocava um soluto não volátil na solução, a temperatura de solidificação, a temperatura de congelamento, ela diminuía. E por que isso acontece? Né? Porque para você congelar uma coisa, sair do líquido para o sólido, você tem que fazer o arranjo que era líquido, que era bem livre, virar um arranjo cristalino, que é bem definido, sabe? E quando você tem um soluto, né, vamos usar sempre aqui o exemplo da água com sal, é como se esse sal ele ficasse no meio, né, das moléculas de água, impedindo que elas se organizassem de uma forma mais tranquila, de forma mais fácil. E isso gera uma demanda para o sistema, né, ter uma energia mais fria, né, uma menor energia. E por isso que a temperatura de congelamento ela diminui. Porque, por exemplo, antes você tinha que tirar energia somente da água pura para poder congelar. Agora não. Você vai ter que tirar a energia da água pura mais um adicional, né, da influência desse sal, né, na solução. Então, você tem que tirar mais energia. Para tirar mais energia, tem que ter uma temperatura de congelamento menor, né, mais fria. Aí o cálculo, né, como a temperatura diminui, a variação dessa temperatura é negativa. Só que esse lado direito ele não pode ser negativo. Então a gente coloca um módulo, né, na química é sempre assim para resolver os problemas. Se está negativo você quer que seja positivo, tá com o módulo que vai dar tudo certo. Tá? Então beleza. Eles chegaram, né, no modelo matemático que fala que a variação da temperatura em módulo é a constante crioscópica, né, que vai depender, né, do solvente, e ela vem crioscópica porque é uma crioscopia, vezes a molalidade, né, é aqui que ela entra, vezes o fator de Van Hoff. Por quê? W vezes I é como se você tivesse a concentração de partículas, né, de uma forma um pouco mais abstrata. Né, porque molalidade ela é a concentração. O fator de Van Hoff está corrigindo essa concentração para você ter as partículas, né, que é o que importa para
propriedades coligativas. E tipo, crioscopia é importante quando você quer gelar, por exemplo, bebida de forma mais rápida. Né? Você está com uma Coca-Cola quente, o que você faz? Você vai colocar água, sal, álcool e gelo. Né? O nosso estudo entra um pouco mais na água e sal, porque álcool é volátil. Tá? O que você faz? Você colocou o sal na água, você diminuiu a temperatura de congelamento. Então o que isso significa? Que antes a água ela solidificava a 0 graus Celsius. Agora ela vai solidificar a menos 10 graus Celsius. Então você vai ter um intervalinho, né? Tipo, claro que depende muito da quantidade de sal que você colocar. Vai ter um intervalinho que a água vai conseguir ser mais gelada do que era antes, sem congelar. E isso facilita na hora de você resfriar as coisas, porque você tem uma capacidade de resfriamento maior, já que você consegue ter água gelada, né, mais gelada e ainda assim líquida. Tá? É uma aplicaçãozinha um pouco mais prática da crioscopia. Bom, se a gente tinha uma propriedade coligativa para congelamento, a gente vai ter uma propriedade coligativa para ebulição, que é a ebulioscopia. Né? O nome realmente é bem intuitivo. E da mesma forma que você tinha que tirar mais energia para congelar, agora você vai ter que colocar mais energia para ebulir. Porque pensa comigo, agora antes você tinha que dar energia para a água ebulir. Agora você vai ter que dar energia para a água ebulir, mais um adicional da interação com o sal, por exemplo. Então isso força, né, que a temperatura seja maior. Né? Outra forma de enxergar isso é assim. Quando você vai ebulir, né, antes de ebulir, as coisas elas têm uma evaporação, elas têm um certo equilíbrio, né, em relação a isso. E a água, naturalmente, do estado líquido, ela vai passando para vapor, né, e depois condensa e volta, vai e tudo mais. Quando você tem o soluto nessa solução, né, aqui o soluto, a molécula de água que está aqui embaixo, na hora que ela for tentar levantar para poder virar vapor, ela não vai conseguir, porque ela vai encontrar uma barreira física. O que é a ebulição? A ebulição é quando todo mundo, ao mesmo tempo, vai evaporar. Né? É uma coisa mais rápida, né? Mais uma potência maior. Então, se todo mundo vai ebulir, só que tem várias moléculas vão encontrando desafios para poder ebulir, isso necessita, né, do sistema que ele tenha uma energia maior. Por quê? Com a energia maior, o sal vai mexendo, ele mexe mais, isso permite que criem-se brechas para a água passar do estado líquido para o vapor. Né? E é por isso que a gente precisa de um aumento, né, do ponto de ebulição, para poder você suprir essa nova demanda energética no sistema. Então, como teve um aumento, a variação da temperatura de ebulição ela é positiva. Então não precisa mais do módulo. E o lado direito é praticamente o mesmo. É a constante ebulioscópica, que eu acabei botando aqui errado, que é KE, né, constante ebulioscópica, vezes molaridade, vezes o fator de Van Hoff, que é o quê? Constante vezes concentração de partículas. Né? Um exemplo prático disso é quando você vai cozinhar macarrão. Né? Você vai pegar a panela, vai colocar água e vai colocar sal. O sal ele serve para salgar o macarrão? Sim, é uma forma de temperar. Mas o principal foco disso é justamente aumentar o ponto de ebulição. Porque o que acontece? A água ela normalmente ebule a 100 graus Celsius, né, no nível do mar. Só que quando você coloca o sal, ela vai ebulir, sei lá, a 120 graus. Né? Colocando muito sal, né? E ebulindo a 120 graus, você tem agora um novo nível, né, de temperatura que você consegue colocar a água sem que ela ebula. Ebula não, né? Sem que ela entre em ebulição. Então isso te ajuda bastante na hora de cozinhar. Por quê? Porque você vai conseguir ter uma água numa temperatura maior, que antes você não conseguia. Então você vai conseguir transferir mais energia da boca do fogão para o alimento. Então isso gera um cozimento mais rápido, mais eficiente, mais prático. Por isso que é bastante importante entender, só colocar o sal por colocar, não.
realmente você vai ver, tipo, você começa a ver as bolinhas se formando na panela, na hora que você coloca o sal, tudo isso para. É como se a água parasse de ebulir, como se tipo, a temperatura tivesse diminuído. Mas não. Foi a água que agora, junto com esse sal, demanda uma nova temperatura maior de ebulição para poder entrar em ebulição. Beleza? Aí seguindo, tonoscopia. O nome dela não é tão intuitivo, mas pensa aqui. Tônus vem de tônus, que é justamente tipo essa questão da pressão, do vigor e tudo mais. E ela vai falar justamente disso, de pressão de vapor. Né? Eu estava falando agora. A gente tem um sistema, né, um recipiente com água. Naturalmente a água vai evaporar. Ela vira vapor. E a pressão de vapor é justamente isso. Né? É a pressão que esse vapor da água vai exercer, né, no sistema. Se você deixar um copo fechado de água no local, essa água líquida vai evaporar, esse vapor vai gerar uma pressão em cima dessa solução. E é isso que a tonoscopia vai estudar. Beleza, tem pressão de vapor, mas o que acontece com a pressão de vapor quando eu coloco um sal, né? E vai ser também, né, no sentido da segunda explicação de ebulioscopia. Se eu tenho no sistema vários sais e a água no meio, né, ela vai encontrar uma barreira física para passar para o estado de vapor. Né? Então aqui a gente não vai mexer com a temperatura vai estar constante. Se a temperatura está constante e você encontra uma barreira para vaporizar, você vai, consequentemente, diminuir a pressão de vapor. Você diminuiu a pressão de vapor porque você tem menos solvente virando vapor, porque ele justamente encontra essa barreira física do soluto, né? Porque é um soluto não volátil. Então, beleza, você adicionou o soluto não volátil, diminuiu a pressão de vapor. E o cálculo vem disso. Né? A nova pressão de vapor ela vai ser a pressão do cara sozinho, né, que é esse P1, vezes a concentração desse cara. Só que a concentração do cara em fração molar. Que dá justamente essa questão de percentual, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, a fração molar ela vai variar sempre de 0 a 1. Né? Quando o cara está sozinho, ele é 1. Então a pressão de vapor é igual à pressão de vapor pura. Quando você coloca um solvente, quando você coloca um soluto, essa fração molar diminui, vira 0,8, 0,7. Então a nova pressão de vapor vai ser a pressão de vapor pura vezes um valor menor do que 1. Por isso que a gente fala que existe uma diminuição da pressão. E quando é uma solução muito diluída, né, uma solução diluída, essa variação da pressão, né, como diminuiu, a variação vai ser negativa. Então, novamente, a gente vai colocar um módulo. Então, a gente consegue matematizar diferente quando é uma solução diluída, para ficar parecido com as outras duas fórmulas que a gente tinha visto. Né? Ele vai falar que o módulo da variação de pressão, divididos pela pressão inicial, né, que é a pressão da solução pura, ela vai ser igual a constante tonoscópica, né, de tonoscopia, vezes a molaridade, vezes a Van Hoff. Né? Que, novamente, constante vezes concentração de partículas. Né? O que importa é realmente a gente saber. Botou mais soluto, diminuiu a pressão de vapor, porque tem menos do solvente virando vapor. Tá? Por fim, osmoscopia. Né? Esse também é um nome intuitivo. Osmos vem de osmose. Né? Mas o que é osmose? Osmose é muito vista na biologia nos processos de transferência de matéria. Né? Concentração, essas coisas. Né? Na parte de botânica, que é até a aula de hoje, se não me engano. Né? Dessa condição de seiva e tudo mais. E no nosso sistema circulatório com as células e essas coisas. Sistema excretor também dos peixes, porque no ar, concentração, enfim. O que é a osmose? Eu até falei aqui. A osmose é o trânsito do solvente para a parte mais concentrada a fim de equilibrar as concentrações. O que isso significa? Vamos olhar essa figura aqui. Esquece que existe esse negócio aqui de pressão. É um tubo em forma de U, com uma membrana semipermeável no meio, e essa membrana ela só permite a passagem de água,
Porque as moléculas de água elas são muito pequenas frente à molécula de sal, à molécula de açúcar, por exemplo, né? Então, essa membrana é como se fosse um filtro que só permite a passagem de água. Do lado esquerdo, a gente tem uma solução com uma concentração baixa e do lado direito, uma solução com uma concentração alta. A osmose é o quê? É a passagem da água do lado de menor concentração para o lado de maior concentração. Então, se não tivesse esse negócio de pressão aqui, o que ia acontecer? A água do lado esquerdo ia passar para o lado direito. Então, esse lado direito ia ficar com uma altura de água, tipo aqui, né, maior do que era antes. E o lado menor, né, de menor concentração, como ele perdeu água, a coluna dele vai ficar menor do que era antes. Entende? Tudo isso, né, para que você consiga equilibrar as soluções, né, as concentrações. Porque não existe um trânsito do soluto. O soluto ele fica parado. Quem se mexe é o solvente, né? Você mexeu no volume, você pode diluir uma solução, né? E é o que ele faz. Ele vai tirar o volume da parte que está menos concentrada, então vai aumentar a concentração dela, e vai jogar esse volume para a parte que está mais concentrada. Como aumentou o volume, vai diminuir a concentração dela, de forma que as coisas se igualem. Tá bom? Então, beleza, isso é osmose. Agora, o que é pressão osmótica? Pressão osmótica é a pressão que você tem que botar no lado de maior concentração, né? Isso é importante, para impedir que a osmose ocorra, né? Então, beleza, a água está aqui, ela quer passar do lado de menor concentração para o lado de maior concentração. Você vai colocar uma pressão no lado de maior concentração para impedir que a água venha, né? Então, a água está vindo aqui e ela vai tomar uma porradona e vai voltar. Ela não vai se mexer, né? A pressão osmótica é justamente isso. Se você colocar menos pressão, a osmose vai acontecer. Ela vai acontecer de uma forma mais devagar e tudo mais, mas ela acontece. Se você colocar a exata pressão osmótica, é como se o sistema estivesse parado. A altura do volume da água vai continuar igual, as concentrações vão continuar iguais, né? E vão continuar diferentes entre si. E é interessante que, se você colocar uma pressão um pouco maior do que essa, né, um pouco maior do que pressão osmótica, vai acontecer uma osmose inversa, né? Então, quando você força tanto a barra, você consegue expulsar a água do lado de maior concentração para o lado de menor concentração. É uma coisa que não ocorre naturalmente. Por isso que você tem que colocar pressão, né? Porque não é natural. E a pressão osmótica é justamente isso. É a pressão para você parar o processo de osmose. Beleza? Aí tá. Se a osmose, né, é um processo para equilibrar as concentrações, claramente a pressão osmótica vai depender da concentração do soluto. Porque se for uma concentração maior, a água vai querer se mover mais rápido, mais forte para esse lado, né, para poder equilibrar. Se for uma concentração menor, a água não vai ter tanta essa força. Então, beleza. Então, eu consigo pensar que se eu aumentar a quantidade de soluto, eu vou precisar aumentar a pressão osmótica para poder segurar, para poder frear essa água que vai querer equilibrar as concentrações. E é justamente isso que eles viram. Soluto não volátil, ele aumenta a pressão osmótica. E eles calcularam isso, né? E é legal que, pressão, a gente lembra de pressão dos gases. E a equação da osmoscopia é praticamente a equação, dos gases ideais. Porque a gente lembra, a equação dos gases ideais é PV igual a nRT, né? Então a gente tem PV, nRT. Se eu passar o V para o lado direito, ele vai dividir. Então vai ficar P igual a nRT divididos por V. Só que a gente sabe que número de mols divididos pelo volume é molaridade, que é uma medida de concentração. Então, a nossa pressão ela vai ser a molaridade vezes a constante vezes a temperatura. E aqui a constante é a constante dos gases. Tudo bem? Só que a gente coloca o fator de correção porque ele é um fator de correção. Ele vai corrigir essa molaridade
para que ela possa ser uma concentração de partículas, tá? Então, é justamente isso. Pressão osmótica, molaridade, vezes constante dos gases, vezes temperatura, vezes Van Hoff, tá? E era isso a aula, né? Você vai aumentar a pressão osmótica colocando mais soluto. Não lembro se tinha mais alguma coisa pra falar, mas é isso. E esse é o slide mais importante, que é um resumo da aula, né? A gente tem aqui, que a gente viu crioscopia, ebulioscopia, tonoscopia, osmoscopia, né? Agora traduzindo, vapor, osmose, congelamento, ebulição. Lembrar aqui que vapor é pressão de vapor, tá? E osmose é pressão osmótica, tá? Aí quando a gente vê, né, as primeiras letras, né, de cada uma dessas palavras, fica o V-O-C-E, você, tá? E a gente percebe que, por exemplo, o vapor ele diminui, a osmose aumenta, o congelamento diminui e a ebulição aumenta. Quando a gente vai analisar a palavra você, a gente vê que o V ele parece uma seta para baixo, enquanto que o acento circunflexo no E ele parece uma seta para cima. Então a gente realmente desenha essas setas, né? O V para baixo e o E para cima, né? Porque o vapor diminui e a temperatura de ebulição aumenta. Para você ver os do meio, é só inverter. Então a osmose aumenta e a temperatura de congelamento diminui. Entende? E é justamente isso. É só para vocês... É isso que importa. A questão ela vai perguntar, coloquei sal na água, então a pressão de vapor aumentou? Não, a gente sabe que ela diminui. A pressão osmótica diminuiu? Não, ela aumenta. É isso que a questão vai te pedir. Então, quando você chega na questão, você viu que a propriedade coligativa, você escreveu você e fez essas setinhas, acabou a questão. Não tem mais o que fazer, né? Porque é isso que importa. É muito difícil pedir para você calcular a pressão osmótica, para você calcular a variação da pressão de vapor, para calcular a nova temperatura de ebulição ou a nova temperatura de congelamento. O que eles querem mesmo é falar, é que você saiba que a temperatura de congelamento vai diminuir, que a temperatura de ebulição vai aumentar, que a pressão de vapor ela vai diminuir e que a pressão osmótica ela vai aumentar. Então você colocou as setas, não tem erro. É isso, sabe? E era isso a aula. Uma aula bem mais tranquila. É a penúltima matéria do semestre. Depois a gente vai ter cinética, uma semana de descanso, depois de revisão desse semestre EAD. E depois, segundo semestre, só equilíbrio e eletroquímica. Né? Só 2 matérias para a gente poder ver com bastante tranquilidade que vai dar tudo certo. Tá? A aula era essa. Foco no você e vai dar tudo bom. Qualquer coisa é só me chamar. Valeu!